Oi, eu sou a Aline e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, Aline e os Livros. Hoje eu vou falar para vocês sobre as bases da mitologia grega. Uma pequena história com riquíssimos personagens, semideuses, heróis e os grandes deuses gregos, o que também é conhecido pelos mais eruditos como o mitologema cretense. Se vocês querem saber mais sobre essa pequena história que fertilizou a grande mitologia grega, então continuem assistindo a esse vídeo. Esse aqui é o terceiro vídeo da minha saga pela mitologia grega. No primeiro vídeo eu tratei sobre o que é um mito, a relação com as lendas e sobre a função social que o mito ocupava nas sociedades antigas. No segundo vídeo, eu pretendi analisar a história da Hélade, ou seja, do lugar onde se criou a cidade de Atenas, e também a passagem por vários povos indo-europeus por essa região. A partir de pesquisas, dados arqueológicos e também materiais de antropólogos e etnólogos, eu trouxe para vocês um pouco sobre a ideia de que a grande mitologia, esse arcabouço simbólico da mitologia grega ou helênica, ela foi, na verdade, uma história importada e expandida, absolutamente sofisticada, da mitologia cretense. Creta era uma pequena ilha que disputava o cenário político e social com o que viria a se constituir como Atenas. Então vamos conhecer um pouco desse mitologema cretense? Mitologema é a unidade mínima de um mito. São personagens, elementos básicos que constituem uma história, ou pelo menos um ensejo para a construção de uma história. Na ilha de Creta foram achados labirintos, moedas com estampas de labirintos, de mandalas, cavernas, grutas e também a presença de uma forte religião matrilinear, enquanto que os homens estavam mais ligados ao domínio político da ilha. O mitologema começa nos apresentando a figura do rei Minos. Segundo a história, ele foi um rei que governou Creta e que, para chegar a tal posição, ele precisou disputar arduamente com seus 3 irmãos o controle político e econômico do lugar. Tendo conseguido seu objetivo, ele sacrificava um animal ao mar e teria pedido então a Poseidon que lhe enviasse um touro. Imediatamente, o rei Minos se comprometeu a sacrificar esse animal enviado das águas, entregando-o ao próprio Poseidon. Mas quando ele viu o touro, ele ficou encantado com aquele exemplar. Era uma espécie diferente, muito rara, e ele preferiu guardá-lo. Vamos lembrar que o Minos, ele era uma espécie de semideus. Mas aí já acabou a história e começa então a parte mitológica. O rei Minos, ele era filho de Europa com Zeus, o grande rei dos deuses. Não sei se ele se achava superior, talvez invulnerável, mas o fato é que ele manteve o touro e ele acabou se tornando então vítima da ira do Poseidon. Poseidon, então, lançou um feitiço sobre Pasífae, que era a mulher do Minos, filha do deus Hélio, o deus Sol. Poseidon fez com que Pasífae se apaixonasse por esse touro diferente. Pasífae, então, pediu a Dédalo, o grande arquiteto, que construísse uma vaca de madeira. Ela, então, entraria na vaca e a vaca seria colocada no local onde vivia o touro. Assim, houve a possibilidade desse comércio sexual mítico entre Pasífae e o touro saído das águas, que deu origem a esse animal esquisito chamado Minotauro. Ele tinha formas humanas e, ao mesmo tempo, formas de touro, com proporções bastante agigantadas. E era um animal extremamente feroz. Mas antes de continuar nessa história que envolve Pasífae e o Minotauro, eu vou contar um pouco da história de uma personagem bastante interessante. O Dédalo vivia em Atenas e ele era um grande mestre. Ele ensinava o seu sobrinho
como fazer peças maravilhosas, como fazer belas construções. E conta a lenda que, baseada na estrutura de presas de uma serpente, o sobrinho de Dédalo teria idealizado um rudimento do que nós conhecemos como a serra. O Dédalo ficou furioso e, motivado por tanta inveja daquele jovem, acabou jogando o sobrinho da Acrópole. Por conta disso, pela morte misteriosa do sobrinho, o Dédalo foi exilado na ilha de Creta. Lá, ele conheceu o rei Minos e construiu para ele o Palácio de Knossos. No meio desse palácio tinha um grande labirinto, maravilhoso. Só o Dédalo conhecia o caminho e saberia como entrar e sair do labirinto. Depois que Pasífae deu à luz a esse animal esquisito, esse Minotauro passou a viver no centro do labirinto. Aí também já existe uma grande disputa entre a ilha de Creta e a Hélade. E entram outros personagens. Entram tantos personagens que eu acho que falar tanto sobre eles confundiria o fio da nossa narrativa. O importante é que vocês saibam que existia uma grande disputa entre os cretenses e essa população descendente dos aqueus que vivia na Hélade. O fato é que um filho do Minos acabou sendo assassinado e o rei Minos passou a exigir uma espécie de tributo novênio. Ou seja, a cada 9 anos seriam enviados 7 jovens homens e 7 jovens donzelas de Atenas para Creta, para servir de alimento ao Minotauro. Depois de 3 gerações de tributos, ou seja, 27 anos, Teseu, que era um grande guerreiro, pediu para ser enviado como tributo e, com a ajuda da Ariadne, que se apaixonou por ele, recebeu um fio. Vocês já devem ter ouvido falar no fio de Ariadne. Dédalo também participou dessa empreitada e orientou Ariadne e Teseu. Então Teseu entrou com um fio e assim ele pôde chegar ao lugar onde o Minotauro estava, matá-lo e sair do labirinto em segurança. Ariadne vai morar em Atenas com Teseu, trai então o pai, esse rei Minos esquisitíssimo, e é mais ou menos assim que a história se encaminha e se abre para outros personagens. Eu gostaria então de ratificar com vocês a importância da influência da ilha de Creta em Atenas. Não foi apenas a presença desses elementos um tanto quanto óbvios, como o labirinto, a mandala, ou resquícios de religiões matrilineares. Apesar da Hélade dever muito à Ásia Menor e aos povos indo-europeus que atravessaram seu território, lutando, disputando e criando uma cultura, é certo que ela deve imensamente à ilha de Creta. De Creta, Atenas herdou o culto aos deuses e o culto aos mortos. Herdou também uma parte importante do mito de Zeus, o grande rei dos deuses. Além de algumas modalidades de jogos olímpicos, o culto à grande deusa-mãe Deméter e ritos ligados à agricultura. A cultura religiosa e o culto do lar, com uma forte presença feminina, foi também uma herança poderosa advinda de Creta. Perséfone, a grande rainha do Hades grego, o reino dos infernos, é de origem cretense. E também os 3 juízes que julgam os mortos são de Creta. Um deles é o rei Minos. Bem, eu pretendi com esse vídeo elucidar algumas questões para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa história e tenham entendido um pouquinho como é que a mitologia grega vai então se desdobrar. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem com seus amigos, deem um like aqui embaixo e se vocês não conheciam o meu canal ainda e é a primeira vez de vocês, por favor, não deixem de se inscrever e de compartilhar o meu canal com os amigos de vocês. Obrigada e até a próxima!